a professora Maria Ângela Abrão, que é a coordenadora geral de controle de qualidade, vai falar sobre os indicadores e os conceitos, né, do ENAD, como calcular os conceitos, não é isso? Vou tentar, professor, então... prometo. Bom, diziam que o melhor sempre fica para o final, dessa vez vocês foram enganados. Mas, assim como o Rui, eu também já sentei nesse lugar, porque eu venho de instituição, eu tenho 23 anos de educação superior, é que eu comecei no jardim de infância, tá? O pessoal não fica calculando a minha idade, não. Mas toda essa formação, ela sempre nos dá muitas ideias, quando a gente está do lado daí. E quando a gente atravessa o riacho e passa para o outro lado do barranco, falando numa linguagem bem mineira, que é de onde eu venho, a gente descobre que a realidade é tão diversa. Eu lembro que nós tínhamos um comentário muito peculiar, que era essas pessoas em seus gabinetes com ar-condicionado e cadeiras de couro decidem as políticas educacionais para a educação superior sem sequer ter pisado num chão de sala de aula. Eu ainda estou procurando dentro do INEP onde ficam as cadeiras de couro e os gabinetes assim fechados e com toda essa estrutura para que a gente possa colocar ênfase nesse meu argumento de onde eu vinha. O que a gente descobre é que são, de fato, equipes bastante pequenas. Como o Rui disse, ele tem uma equipe de 15 pessoas, isso, né? E nós, lá na qualidade, nós trabalhamos com 11 pessoas. 12, desculpe. Com 12 pessoas. E fazer um trabalho hercúleo de tentar traduzir todas as demandas que a sociedade nos traz acerca de algumas coisas que impactam a sua vida no dia a dia, do local onde vocês estão. Então, eu vim falar um pouquinho desta coordenação e do trabalho que nós realizamos. Bom, os sinais, ele pede que nós façamos essa avaliação do desempenho dos estudantes, dos cursos de graduação e das instituições de ensino superior. Claro que, envolvendo indicadores, nós trabalhamos com coisas além da mera avaliação, porque nós trabalhamos com indicadores. E muita gente confunde. Indicadores necessariamente não são avaliação. Porque o indicador ele exprime o caráter mais descritivo da avaliação. E é isso que a gente tenta buscar ao colocar numa cesta outros insumos que possam compor esse dado, essa informação. Então, acerca dos estudantes, nós temos a nota do estudante no ENAD e o conceito ENAD para os cursos, que todos sabem que é uma média, né? Dos cursos de graduação, nós temos o conceito de curso, que advém da avaliação in loco, mas nós também temos o conceito preliminar de curso, que é um dos indicadores calculados posterior à aplicação do ENAD. E para as instituições de ensino superior, nós temos, além do conceito institucional e do relatório de autoavaliação, que a professora Sueli já descreveu para vocês, nós temos o índice geral dos cursos avaliados naquela instituição. O ENAD tem algumas características, como o professor Rui colocou. Ele é um componente curricular obrigatório, a gente sabe disso. Ninguém pode graduar, colar grau, se não tiver o registro da sua participação ou da sua dispensa de participação no ENAD. Nós temos o questionário do estudante, que também é obrigatório. O histórico escolar registra essa regularidade. Para que haja esse registro, é preciso que esse estudante permaneça em sala de aula por 1 hora.
O ENAD, embora admita procedimentos amostrais, ele é censitário desde 2009. O ingressante é inscrito, mas ele não faz mais a prova, porque nós utilizamos os resultados do Enem, a sua participação, considerando os 3 últimos anos. E é vetada a identificação nominal, ou seja, o resultado individual só pode ser acessado pelo estudante, está garantido em lei. A regulamentação, a cada ano, é feita por portaria específica. Esse ano, a portaria número 5, de 9 de março de 2016, meu presente de aniversário. Os resultados do ENAD, eles nos fornecem o relatório de curso, que é o desempenho do conjunto dos estudantes, o relatório da instituição, os relatórios de área, a percepção dos concluintes e dos coordenadores sobre a formação, e além de provas e gabaritos do ENAD. Alguém já acessou algum desses relatórios no site do INEP? Não? É pergunta aberta, sem consulta e oral, né? Muitas vezes nós vamos nos espaços institucionais e a IES desconhece o fato de que esses relatórios são produzidos ano a ano e são disponibilizados. Na realidade, essa é a melhor informação que o processo avaliativo pode dar de retorno para a instituição. É engano quem pensa no conceito, no indicador. Esses relatórios trazem informações que dão um retrato muito mais importante daquilo que foi a percepção e de como foi o comportamento desses estudantes ao longo do processo. Esses relatórios estão disponíveis no site do INEP. Bom, segundo a portaria 40, que foi reeditada em 2010, esses são os 3 indicadores de qualidade da educação superior. Claro que nós temos que pensar o seguinte, que nós temos medidas diretas e indiretas de qualidade. Medida direta é quando eu avalio o estudante e obtenho uma nota, eu tenho uma medida direta. A medida indireta são dos outros insumos que advêm do contexto que envolve essa avaliação. Essas medidas indiretas compõem o valor agregado dos nossos modelos matemáticos de avaliação. E é importante que nós os tenhamos, porque, senão, nós não teríamos dados suficientes para fornecer um melhor retrato dessa situação no momento da avaliação. Todos os indicadores são expressos de faixas de 1 a 5, vocês já sabem disso. As instituições recebem os insumos que nós utilizamos para esses indicadores com antecedência, tem 10 dias para falar sobre eles, sobre os dados que foram ou que serão utilizados para o cálculo, e, posteriormente, o INEP calcula e divulga os indicadores definitivos. O conceito ENAD ele é calculado a partir dos desempenhos dos estudantes concluintes da graduação. É uma média ponderada, tem a prova de formação geral e de conhecimentos específicos, utilizando um percentual de 25% para 75% em relação à disposição dos itens de avaliação. O cálculo, como o professor Rui colocou, é por unidade de observação. Isso significa que a instituição que possua 2 cursos no mesmo município vai ter um único conceito. A instituição que possua 2 cursos, sendo um presencial e outra à distância, da mesma área do conhecimento, no mesmo município, também recebe o mesmo conceito. Eu vou dar algumas novidades ao final acerca desta fala da unidade de observação. Isso aí é só uma questão informativa de como foi o comportamento em 2014. A gente vê que existe uma
prevalência do 3, porque, como vocês sabem, o resultado é padronizado, reescalonado, então, quando eu jogo na curva de Gauss, obviamente, tem esse comportamento, esse movimento, né? O CPC ele agrega diferentes variáveis que expressam, além da avaliação do desempenho dos estudantes, ou seja, o conceito ENAD, a gente também observa a titulação e o regime de trabalho do corpo docente, que são dados informados pelos senhores no Censo da Educação Superior. Daí vem a importância do preenchimento do censo. Esse é um dado que muitas instituições percebem que erraram quando vão avaliar os subsídios que vão ser utilizados para o cálculo e não tem mais como alterar, porque o censo tem o período de retificação expressa em portaria própria. Então, o preenchimento do Censo da Educação Superior é extremamente importante. Hoje, esses dados ainda não estão integrados. A gente busca uma base do censo para efetuar o cálculo. Dentro, em breve, creio que no mais tardar no espaço de 1 a 2 anos, todas essas bases estarão integradas. Então, esse preenchimento se dará de forma única e integrada. As percepções dos estudantes sobre a organização didático-pedagógica, a infraestrutura e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional advêm do questionário que eles estão preenchendo neste momento, como foi dito pelo professor Rui. E o cálculo se dá por unidade de observação, claro, para aquelas com menos de 2 ingressantes até 2013 e 2 concluintes participantes no ENAD. Por que 2 concluintes? Eu não posso identificar o estudante, não é? Eu não posso divulgar a nota dele. Se naquele curso tiver apenas um concluinte, eu não posso divulgar a nota daquele curso, porque eu estaria publicizando a nota desse estudante. Bom, essa é a distribuição dos percentuais. Eu acho que vocês sabem mais disso até do que nós, né? Haja vista assim, a preocupação que tem sempre com o cálculo e a obediência de que o INEP esteja seguindo adequadamente os insumos para o cálculo dos indicadores, mas dá para perceber que o desempenho dos estudantes é o que tem maior peso, com 55%, o corpo docente com 30% e a percepção dos discentes com 15%. A questão dos estudantes terem o peso de 55%, nós temos o IDD, que vocês conhecem, que é o índice de desempenho, da diferença do desempenho observado e planejado, mas esperado, desculpe, mas que ele, na realidade, tem a função de corrigir a diferença entre o perfil daquele ingressante melhor preparado e um menos preparado, quando uma instituição com um trabalho social de relevância, que pega esse estudante numa condição não tão adequada e consegue caminhar com ele até um determinado ponto, o INEP tenta medir esse valor agregado nessa formação e atribuir a isso um peso alto que dá, de certa maneira, uma isonomia às instituições. Esses também são as faixas de CPC de 2014. Acontece a mesma questão observada com relação ao IGC. Aí, por tipo de organização da IES, público-privada, esse índice, o IGC, ele leva em conta a média dos CPCs dos cursos avaliados na instituição no triênio de referência. E é ponderado pelo número de matrículas. Nós também observamos e utilizamos a base dos cursos de pós-graduação da CAPES e atribuímos a isso um percentual. Para estudantes, para instituições que não têm programas de pós-graduação, estrito sensu, o IGC é a média ponderada dos CPCs de seus cursos de graduação.
É assim que se distribui o IGC, que se distribuíram, né, o IGC em 2014 por tipo de instituições, faculdades, centros universitários, IFES e Cefetes e as universidades. Né? Opa. Como vocês veem, os componentes envolvidos nos cálculos dos indicadores de qualidade, eles advêm de diferentes locais. E isso nos dá um trabalho grande, uma grande responsabilidade na produção desse indicador. Porque nós recebemos uma base da CAPES, nós recebemos uma base das séries, dos cursos reconhecidos até dezembro do ano do ENAD, nós recebemos a base do censo e nós recebemos as bases do Enem para fazermos esse trabalho de cálculo dos indicadores da educação superior. Claro que o cálculo desses indicadores eles estão muito melhores descritos nas notas técnicas que estão disponíveis no site do INEP, no mesmo local onde vocês podem encontrar os relatórios de área, de coordenadores e de perfis. Algumas perspectivas e limites. Né? Por melhores que sejam, são indicadores, e não é um retrato das condições concretas dos processos formativos e da estrutura das instituições. Por isso, eles não substituem a avaliação in loco. Os indicadores, quando eles foram criados com o objetivo de auxiliar a avaliação in loco com aqueles cursos que teriam maior necessidade de um olhar por parte do sistema avaliativo. Eles expressam valores relativos e não absolutos, ou seja, se eu tiver 2 cursos numa área, eu vou ter um curso 5 e um curso 1. Um curso 5, obviamente, nós temos vários estudos mostram que são os melhores cursos daquela área dentro daquele contexto. Mas não necessariamente é um curso de excelência. A gente sabe disso. Às vezes ele é o melhor da área, mas não necessariamente ele é um curso de excelência. Por que nós não temos como afirmar isso? Porque a medida é relativa e não absoluta. Eles não são comparáveis entre as suas edições, em função do próprio instrumento que advém, que respalda essa criação do indicador, que é a avaliação do ENAD. Se a avaliação ela não é comparável entre as suas edições, obviamente, os indicadores também não podem ser considerados comparáveis entre as suas edições. A implementação de ajustes, eles têm sido feitos para fins de regulação, supervisão e financiamento. Nós sabemos disso. Então, são limites. Algumas possibilidades, o aprimoramento desses indicadores, eles podem mostrar melhores condições de ofertas de curso e das estruturas das instituições. Nós substituirmos essas escalas relativas por dados absolutos, ou seja, criarmos um padrão de qualidade e considerarmos o curso habilitado ou não dentro desse padrão. São estudos que nós estamos conduzindo no âmbito do INEP. A composição das escalas que permitam a comparação entre as edições. Nós estamos conduzindo estudos acerca da utilização da TRI também para o ENAD, e isso permitiria um avanço no que tange os indicadores da educação. E essa composição dessas cestas, para subsidiar os processos decisórios, ao invés de utilizar um mesmo indicador composto nesses processos. A gente pode dar relato
por exemplo, nós já avançamos muito com relação à medida da qualidade dos docentes das instituições. Houve uma melhora da qualidade e ela foi induzida pela avaliação, nós sabemos disso. Então, pronto, podemos parar de avaliar a questão corpo docente? Eu não creio, mas talvez nós precisemos ampliar o nosso olhar para outros componentes que fazem parte desse contexto. Como os indicadores são também utilizados para regulação e supervisão, isso não impede que o INEP crie novos indicadores que possam subsidiar a gestão e não necessariamente a regulação. A composição do banco de dados para estudo da trajetória dos estudantes é um avanço que nós temos feito acerca disso, e o indicador de consistência da declaração feita no censo, porque a gente percebe essa vontade que o PI tem naquele momento em que vê o seu indicador prejudicado por um dado errado que foi preenchido no censo. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Os indicadores de trajetória, de fluxo da educação superior, existe um estudo já em fase conclusiva dentro do INEP, conduzido pela Diretoria de Estatística, acerca desse indicador de fluxo, a integração das bases, como eu já disse anteriormente, e a aplicação do questionário do estudante para todos os concluintes dos cursos de graduação, e não somente para as áreas avaliadas. Isso nos permitiria uma visão talvez menos conduzida acerca do instrumento. A gente sabe que a avaliação tem outras funções que não são aquelas para as quais nós nos propusemos trabalhar, né? O accountability, o ranqueamento, entre outras questões. Mas nós temos que entender que nós trabalhamos com aquilo que é possível e com os dados que nós dispomos. Os estudos que estão sendo conduzidos acerca deste trabalho, eles têm uma vontade de abarcar todas essas perspectivas que foram apresentadas aqui e algumas outras que nós trazemos quando ocupamos esse espaço, né? Ou seja, de onde nós viemos? A maior parte dos servidores da DAIS, eles advêm de instituições e eles trazem, né, uma bagagem, uma vontade de fazer coisas, porque tem a percepção da pressão da demanda que carrega esse setor. Eu gostaria de acrescentar também, com relação às novidades do ENAD de 2016, que a prova é identificada. E, além de ser identificada, ela traz o nome da área de avaliação, não do curso. É importante que vocês orientem seus estudantes que vão participar do ENAD 2016. Nós já mandamos mensagem para os estudantes e para os coordenadores de curso que a prova trará o nome da área a ser avaliada. Claro que isso vai expor aquele enquadramento errado, mas também vai nos proteger com relação a outros problemas, com relação à troca de provas, troca de áreas, realizadas em algum momento que nós não tivemos o controle do processo. Nesse sentido, a prova identificada vai trazer o nome da área que o coordenador enquadrou o seu curso e o dado do aluno. A partir daí, fica muito mais fácil do INEP trabalhar, inclusive, com essas questões que tanto nos afligem na data da aplicação. Era isso. A professora Margot está à disposição de vocês para responder todas as questões.